Bom, nosso contato hoje no Felipe Cardoso Sem Freio, nosso canal no YouTube, é com o jornalista Antônio Carlos Duarte. Dizem que ele é especializado em futebol português. Eu vou mais além. Ele é especializado em Rio de Janeiro, em ter trabalhado comigo muito tempo, também é uma especialidade dele, na Rádio Brasil, na Rádio Globo, na Rádio CBN. É uma honra receber você, Duarte. A honra é minha, Felipe. Prazer em falar contigo também, muito legal. Sei do sucesso do teu canal também, né? Enfim, então é muito legal a gente jogar a conversa fora, né? Vamos falar assim, um pouquinho. Jogar essa conversa fora porque é bom, né? Com certeza, com muito conteúdo, porque você é um cara que conhece muito. Nós vamos falar de muita coisa relacionada a Portugal, até porque Portugal vai disputar uma repescagem para a Copa do Mundo, que era um resultado improvável. Portugal acabou perdendo da Sérvia de maneira surpreendente pelas circunstâncias do jogo. Agora, vamos começar pelo assunto que está, no momento, dominando as redes sociais. O empate do Benfica no Camp Nou, 0-0 com o Barcelona. Um resultado que, no fundo, foi até bom para o Benfica, se a gente pensar na última rodada, em que o Benfica joga com o Dinamo de Kiev e o Barcelona vai pegar o Bayern. Só que ficou uma irritação enorme. Eu acabei de assistir uma entrevista do Jorge Jesus. Ele está inconformado com o gol perdido pelo Seferovic, Duarte. Mas tem que ficar, né, Felipe? Porque é o tipo do gol que você não pode perder, principalmente num jogo como esse, né? Você tendo um adversário como nos acréscimos. Barcelona, nos acréscimos, jogando fora de casa, no campo do adversário, depois de ter até tido um gol anulado, né, o Barcelona por impedimento do Araújo, enfim, e ali você consegue fazer o gol naquele momento, matava completamente e você já ia para a última rodada, eu não digo classificado, mas com 90% de chance de classificação, né? Porque o Benfica vai jogar em casa com o Dinamo de Kiev, que só tem um ponto até agora no grupo, convenhamos, não é um adversário que o Benfica deva ter medo. Hoje, né? Perdeu do Bayern na Rússia por 2-1. Com um golaço de bicicleta do Lewandowski. Isso. E o Barcelona vai jogar em Munique, diante do Bayern, que já está classificado, já é o primeiro colocado do grupo, entra descansado, entra tranquilo, não perde a primeira colocação. Pode ser bom por um lado para o Barcelona, mas pode ser ruim pelo outro. Por quê? Porque justamente por jogar descansado, às vezes o Barcelona vai ter que ir mais afoito para o ataque, né? Porque sabe que qualquer gol do Benfica complica a situação dele, e isso pode facilitar para o Bayern de Munique. E, por outro lado, também o Barcelona pode ter essa vantagem do O jogo do Bayern de Munique em Barcelona é na Alemanha? É na Alemanha, exatamente. Alemanha, né? Porque em Barcelona o Bayern ganhou de 3-0. Foi no primeiro jogo. Eu acho que a classificação do Benfica, digamos, ela está em 80%, digamos assim. Eu não diria isso, mas eu acho que é muito. Eu acho que estaria numa posição, a gente pode dizer assim, de uns 60%. Eu sou um pouco mais pessimista do que você. Até porque o Benfica, em casa, tem feito alguns jogos não muito bons. Inclusive, no Campeonato Português, perdeu para o Portimonense em casa. Então, isso aí, convenhamos que, às vezes, é meio perigoso. E essa maneira como o Jorge Jesus se ajoelhou no chão, depois do Seferovic perder esse gol, foi igualzinho a um jogo em que o Porto jogou com o Benfica, e ele era o técnico do Benfica. O Benfica tinha não sei quantos pontos na frente do Porto, aí foi empatando alguns jogos, o Porto foi se aproximando, e teve um jogo. Foi na véspera, foi a penúltima rodada. Foi um Porto-Benfica no estádio do Dragão. O Kelvin, que passou pelo Fluminense, pelo Vasco, enfim, passou aí por uma opção de... Fez um gol e o Jorge Jesus se ajoelhou igualzinho da mesma forma como ele se ajoelhou hoje. E ele, na entrevista coletiva que eu acabei de assistir na TNT, que transmitiu o jogo ao vivo, o empate 0-0, Barcelona e Benfica, ele ficou incomodado com uma pergunta de um repórter, porque o Xavi, hoje técnico do Barcelona, fazia hoje o seu segundo jogo pelo Barcelona, ele estreou no Campeonato Espanhol e hoje estreou na Liga como técnico. Ele disse que o Barcelona mereceu a vitória porque teve mais chances. Ora bolas, a grande chance do jogo foi do Benfica, né, Eduardo?
Foi, sem dúvida. A oportunidade que a gente diz claríssima de gol do Benfica. Teve uma boa defesa do Vlaco Dimos, o goleiro do Benfica também. Não me lembro agora se foi uma cabeçada, se foi um chute, mas acho que foi um chute que ele defendeu no alto, mandou escanteio também, foi uma bela defesa. E o Barcelona melhorou depois que entrou o Dembélé. Quando o Dembélé entrou, o time do Barcelona deu uma melhorada. Tanto que o Jorge Jesus viu que o Barcelona estava começando a jogar muito por aquele lado, ele coloca o Lázaro para jogar junto com o Grimaldo para tentar fechar aquele lado esquerdo, justamente o lado direito de ataque do Barcelona. E conseguiu, tanto que o Grimaldo depois acabou sendo substituído porque ele estava completamente cansado, já não aguentava mais. Né? O Duarte, a contusão do Lucas Veríssimo vai fazer com que o Benfica contrate um outro zagueiro e, de preferência, brasileiro? Você acha isso? Falou-se muito, por exemplo, na possibilidade do João Vitor, do Corinthians, né? Seria um zagueiro. Até o Nino foi especulado. O Nino também chegou a ser especulado, porque o Nino é um jogador de boa qualidade, né? Um jogador que foi campeão olímpico, é um jogador de grande qualidade. Eu acho que tem até o estilo de um futebol europeu. Acho que ele se adaptaria muito bem ao futebol europeu, assim como o Lucas Veríssimo se adaptou. O início do Lucas Veríssimo foi ruim no Benfica. Depois houve uma adaptação, ele inclusive fez 2 gols já pelo Benfica e tudo. Mostrando uma adaptação, e o Jorge Jesus fez um esquema com 3 zagueiros. Com ele, o Otamendi e o Vertonghen, que são 3... Otamendi, aquilo é... Mas gozado, ele no Benfica consegue ser um jogador mais ou menos. Mas você sabe que eu gostei de ter o gol anulado hoje, porque ele não merecia aquele gol, não. Ele não merecia ter feito aquele gol, não. Porque, para aquela cotovelada, ele devia ficar longe do futebol 1 ano. Inacreditável, né? Falando desse gol, o Otamendi durante um bom tempo. Mas, enfim, o Jorge Jesus arrumou esse esquema. Ele perde o Lucas Veríssimo. O que é que ele fez hoje? Ele colocou o André Almeida, que na posição ele não é zagueiro, ele é lateral direito, mas preferiu recuar o André Almeida, porque é um jogador que tem alguns problemas físicos, ele ficou muito tempo afastado, por exemplo, na última temporada, ficou muito tempo afastado, ele voltou há pouco tempo, então o Jorge Jesus está voltando com ele aos poucos. Ao invés dele colocar o Morato, que é um outro zagueiro brasileiro, que é reserva, ele preferiu colocar o André Almeida e deixar o Gilberto, o ex-fluminense, na ala direita, mantendo o sistema com 3 zagueiros. Gilberto está jogando bem lá, Duarte? Quem? O Gilberto está bem? Ele tem altos e baixos. Ele andou irritado com o Jorge Jesus, ele andou reclamando, né? Porque ele andou reclamando que alguns jogos ele era substituído, outros ele não era escalado, enfim, ele ficou meio chateado. Mas agora parece que já voltou à sua normalidade, está mais tranquilo. Enfim, o elenco do Benfica, Felipe, é um elenco bem interessante, tem bons jogadores. Agora, eu não consigo entender como é que ele deixa o Darwin Núñez no banco de reservas. Eu não entendo. Sinceramente, não entendo. Eu vi até o pessoal... você assistiu o jogo na TNT. No SBT. Falando sobre ele ter deixado o Darwin Núñez durante 58 minutos no banco de reservas. É inacreditável, porque ele no jogo de Lisboa foi o melhor jogador em campo. O Darwin Núñez contra o Barcelona. Então, ele não pode ser reserva. Aliás, eu acho que ele não pode ser reserva nem na seleção do Uruguai. Entendi. Agora, com a saída do Tabárez, eu acho que pode ser que mude alguma coisa. Mas, enfim, mas eu acho que o Benfica tem um elenco bem interessante, tem jogadores interessantes. O Benfica conseguir passar para a fase de 8ª de final da Liga dos Campeões, aí é capaz do time dar uma melhorada. O Duarte, hoje, neste momento, qual é o melhor time em Portugal? De ver jogar, eu gosto de ver jogar o Sporting de Lisboa. Para mim, é o melhor time. É o time que eu gosto mais de ver jogar. Eu gosto muito exatamente. Eu gosto muito de ver jogar o treinador, eu gosto muito do técnico, o Rubem Amorim, que muitos estavam até dizendo que poderia ir para o Manchester, né? Chegou a se especular. O Telegraph. O United, isso. O Telegraph, o jornal inglês, chegou a citar o nome dele, né? Dentre esses novatos que tem por aí. Ele é um cara muito estudioso, é um treinador que joga para frente, é um treinador que puxa muito a garotada. O Sporting tem vários meninos, assim como o Barcelona vai buscar os meninos lá nas camadas de base deles, né? Nas categorias de base. O Sporting vai buscar muito e o Rubem Amorim dá muita chance a esses meninos também. E ele tem revelado bons jogadores. Eu acho que hoje, para o meu gosto de jogar, para o meu gosto de ver jogar,
o time que eu gosto mais de ver jogar é o Sport. Embora eu diga que o Porto hoje talvez tenha o melhor jogador atuando em Portugal, que é o colombiano Luís Dias. Eu acho ele muito bom. Baita de um jogador, um baita de um jogador. Muito bom. Muito bom jogador. Eu acho que ele hoje talvez seja o melhor jogador atuando em Portugal. Mas no conjunto de time, eu gosto mais do Sporting. Coletivamente, você prefere o Sporting. O Sporting, exatamente. E tem um zagueiro, e tem um jogador no Sporting que está voando, está sendo um artilheiro, um zagueiro artilheiro, que é o Coates, o uruguaio. É impressionante o que ele fez de gol aí na Liga dos Campeões e no próprio Campeonato Português. O Sport tem ganho ali, 1-0, vai de 1-0, 2-1 e tal, mas está indo lá em cima. Então, eu acho que certamente adorou essa tua resposta, porque ele jogou no Sporting, e eu gostei também. Eu te confesso que eu tenho uma simpatia muito grande pelo Sporting, até pela camisa. Eu acho a camisa do Sporting uma coisa absurdamente linda. Então, eu tenho uma simpatia. Eu gostaria de entrar agora, Duarte, com você nos personagens, porque o mote maior dessa nossa entrevista são os personagens portugueses, e a gente sabe hoje a qualidade dos técnicos portugueses no mundo todo, e também a figura maravilhosa do Cristiano Ronaldo. Eu me lembro, a gente às vezes discutia na Rádio Globo, eu cheguei a ter uma resistência muito grande ao Cristiano Ronaldo lá no início, você deve lembrar disso. Hoje em dia eu tiro 10 chapéus para ele, entendeu? Então eu acho ele um fenômeno hoje, um cara que eu imagino o que ele está sofrendo no United atualmente, porque o time não ganha. Hoje ganhou, né? O United ganhou hoje, né? Ele fez gol dele. Fez gol. Em 5 jogos já fez 6 gols. Aliás, o United nessa Liga dos Campeões se resume a 2 jogadores. Ao De Gea, o goleiro, que já tem feito defesas fantásticas em alguns jogos, e ao Cristiano Ronaldo, que tem feito os gols. Se resume a esses 2 jogadores. É isso, a Liga dos Campeões. Ele teve participação na demissão do Solskjaer? Ele forçou uma barra, não? Eu não acredito, até porque ele soltou uma... O Cristiano se pronuncia muito através das redes sociais dele, né? Principalmente do Instagram. Ele é um ativo muito grande no Instagram, ele tem 368 milhões de seguidores, aí acho que são 368 milhões. Ele tem mais do que a população do Brasil e do que mais uns 2 países ou 3 juntos aí. É um negócio de louco. Então, ele se pronunciou e fez altos elogios ao Solskjaer, até porque eles jogaram juntos, né, no Manchester ainda chegaram a jogar juntos na primeira passagem dele. Eu acho que ele não teve... Não deu liga, tanto que a saída do Solskjaer talvez tenha sido daquelas que a gente viu aí no futebol. Por exemplo, se você comparar a do Solskjaer com a do Koeman no Barcelona, foram completamente diferentes, né? A do Solskjaer todo mundo dizia que ele tinha que sair e tal, mas o Manchester tratou o Solskjaer como ele merece, porque ele foi um ídolo enquanto jogador, né? Ou seja, e depois dele sair, ele foi deu entrevista para as mídias do clube, né, para a TV do clube, enfim, explicando a saída dele, agradecendo a presença dele durante esse período. Enfim, eu acho que foi algo que não deu liga. Eu li até hoje, na imprensa europeia, o Merson, que foi jogador do United e também do Arsenal, ele chegou a dizer que o Cristiano é muito importante, mas ele foi o responsável pela saída indireta, né, do Solskjaer. Por quê? Não que eles não se dessem bem, mas a entrada do Cristiano mudou um pouco a maneira de ser do time, né? E aí ele teve que mudar um pouco o espírito da equipe. Eu vejo, foi o que o Merson disse, mas, sinceramente, não vejo por aí. Até porque o melhor jogo que o Manchester fez nos últimos tempos, nos últimos jogos, e olha que ele teve realmente uma sequência muito forte, a exceção do jogo de final de semana, que foi com o Watford, que é um time lá de baixo, mas tem sido só jogos tops, né? Com o City, jogos da Liga dos Campeões, com o Liverpool, com o Tottenham. O melhor jogo foi esse com o Tottenham. Por quê? Porque ele colocou o Cristiano ao lado do Cavani. O Cristiano não pode jogar centralizado como centroavante. O Cristiano tem que jogar aberto pelas pontas. Os lados. Principalmente pelo lado esquerdo. Ele joga muito bem quando joga pelo lado esquerdo. Ele faz gols, ele tanto faz gol
centralizado, como faz gol jogando pelo lado esquerdo, mas ele, centralizado, eu acho que ele se perde um pouco. E quando ele joga pelos lados, ele consegue desenvolver melhor. Tanto que você viu hoje um gol. O segundo gol, ele inicia a jogada dando toque de calcanhar para o Rashford devolve a ele devolve ao Rashford, o Rashford passa para o Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes entrega ao Sancho. Ele rouba a bola do lado esquerdo e traz a bola e inicia a jogada do segundo gol. Portanto, e olha que o cara tem 36 anos, meu amigo, não são 23, né? Não é mole, não. Olha, o Marcelo Santos, da produção, nosso produtor, ele já passou aqui o número de seguidores do Cristiano no Instagram. 369 milhões. Aumentou 1 milhão desde a última vez que eu vi. É um negócio incrível. Duarte, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Cristiano é tão admirado no mundo todo. Eu vou te fazer uma pergunta particularmente. Você continua indo a Portugal todo ano ou a pandemia te segurou um pouco? A última vez que eu fui foi em janeiro do ano passado. Você foi em janeiro de 2020. 2020. Antes da pandemia, então. Antes da pandemia, exatamente. Foi a última vez que eu fui. Alguém em Portugal não gosta do Cristiano Ronaldo? Olha, existem algumas... Eu te diria que de 10 pessoas, vamos pegar assim... 9 gostam. 9 gostam e uma não gosta. Entendeu? Ela não gosta por quê? Você imagina por quê? Sei lá, não sei se é porque acha que ele ganha muito... ou o jeito dele, ou que ele ganha muito dinheiro, sei lá, é alguma coisa assim. Sinceramente, eu não... Alguma coisa mais conservadora da pessoa. Exatamente, entendeu? Porque eu, sinceramente, não acredito que alguém não possa gostar dele, até porque ele tem, além de ser um jogador que você conhece bem, você falou isso logo no início, quando a gente começou a falar, eu admiro o Cristiano desde 2003, quando eu o vi jogar pela primeira vez. E você lembra, trabalhou conosco na Rádio Tupi, já mora em Portugal há muito tempo, que é o Manolo Martins. Manolo Martins. Os dois jogadores começaram juntos no Sporting de Lisboa, o Cristiano Ronaldo e o Quaresma. E os dois apareceram na mesma época. E eu, quando vi jogar os dois, eu disse ao Manolo, o Cristiano vai ser melhor do que o Quaresma. E o Manolo falou, eu moro aqui, tu quer saber mais do que eu? O Quaresma vai ser muito melhor. Eu falei, olha que não vai ser. Pelo jeito, o Cristiano Ronaldo vai ser melhor que o Quaresma. Aí, agora, quando eu encontro ele, eu falo, tá vendo? A coisa lá de 18 anos atrás, eu te falei isso, você não quis acreditar. Enfim, então é mais ou menos por aí. Eu acho que é difícil. E ele tem isso você já sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas, por exemplo, ele não tem tatuagem diferente de jogadores de futebol. E por que ele não isso eu acho tatuagem? Muito legal. Além de não gostar, ele não tem tatuagem porque ele é doador de sangue. Entendeu? Ele faz doações. Então, ele de 6 em 6 meses, eu acho que até menos, ele faz doação, e a pessoa que tem tatuagem não pode fazer doação. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. Ele ajuda as crianças. Ele é um ser humano especial, sem dúvida nenhuma. Exatamente. A única coisa que me irrita é o seguinte, e eu vejo algumas pessoas ficarem falando, o cara fica olhando para o telão o tempo todo para ver se está bonito. Cara, e os jogadores da NBA? Não fica olhando toda hora para o placar eletrônico? O cara olha para o telão para ver quanto tempo tem, quanto tempo falta. Às vezes tem o replay da jogada, ele vai ver o replay da jogada. Cara, isso é normal. Eu entrevistei, ano retrasado, a Valéria Hammer. Ela é uma ex-esposa de um primo meu, ela mora em Lisboa, e ela acha o Cristiano Ronaldo um fenômeno de homem. Então ele tem que se olhar mesmo, ele é bonito mesmo, tem que se olhar mesmo, pô. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, pô. O cara tem boa pinta. O corpo, para jogador de futebol, né, a gente tem que dizer assim, é um jogador que tem uma boa formação. O instrumento dele é o corpo. Lógico. Olha, pelo jeito que ele tá, Felipe, sinceramente, se Portugal conseguir a classificação para essa Copa do Mundo do ano que vem, eu me arrisco a dizer que ele vai até os 41 disputando a outra Copa do Mundo. Eu me arrisco a dizer isso. Eu me arrisco. Acredito também. Acredito. Porque se ele conseguir disputar essa Copa do Mundo. Ô Duarte, ainda sobre o Cristiano Ronaldo,
eu queria saber o seguinte: como é que deve ter impactado a ele essa derrota para a Sérvia? Você que conhece bem ele, a imprensa portuguesa, que normalmente é muito crítica mesmo, foi uma derrota muito doída, muitas críticas ao Fernando Santos. O Fernando Santos vai chegar na repescagem? Vai. Eu acho que ele não sai. Ele deu uma entrevista semana passada para a TVI, que é um canal aberto, né, lá em Portugal, onde ele disse o seguinte: se Portugal não se classificar para a Copa do Mundo, eu me demito. Não precisa nem a federação se demitir. Eu me demito. Foram palavras dele. Só que muita gente era favorável que ele saísse agora, porque ainda daria tempo. Você tem até março. São 4 meses ainda pela frente para você preparar o novo treinador e olhando, enfim, outros jogadores, se ele quiser fazer mudanças e tal. Muita gente era favorável. Eu, por exemplo, era favorável, porque eu acho o seguinte: eu acho que Portugal tem que ser agradecido a ele. Portugal foi campeão europeu em 2016, sim, bacana. Portugal foi campeão da Liga das Nações, bacana, parabéns, muito obrigado. Cara, acabou, sinceramente acabou. Porque é inadmissível a qualidade da seleção portuguesa e dos jogadores que Portugal tem. O João Cancelo, ele no Manchester City, ele faz coisas impressionantes. O passe que ele deu na semana, no último sábado, para o primeiro gol do Manchester contra o Arsenal, foi um negócio de cinema. O passe dele para o Sterling foi um negócio de cinema. O Bernardo Silva, na seleção, no Manchester, joga muito. O Bruno Fernandes, eu vou até mais... O Bruno Fernandes no Manchester United, agora é que ele deu uma queda, mas ele no Manchester United tem jogado muito bem. E outros jogadores. E na seleção eles não rendem, então alguma coisa está errada. E o que eu acho que está errado, por exemplo, na seleção? É o mesmo caso do United. O United, eu gosto de ver o Cavani com o Cristiano, e o Cristiano jogando lá pela esquerda. Na seleção, embora ele perca muitos gols, perde mais do que faz, mas o André Silva, o jogador que hoje é do RB Salzburgo, do RB Leipzig, desculpa. O Leipzig. O Leipzig. O André Silva, ele tem que ser o centroavante e o Cristiano jogar também pelo lado do campo, entendeu? Porque o André Silva é centroavante. Então, faz essa... Agora, ele cisma de jogar com o Diogo Jota, Bernardo Silva e o Cristiano centralizado. Aí você acho que mata um pouco o Cristiano. E você me iniciou a pergunta dizendo como é que ele se sentiu. Eu garanto a você que ele deve ter se sentido muito, mas muito mal. O empate classificava, né? O empate, sim, classificava, bastava. E você levar o gol aos 90 minutos, realmente foi um negócio... Em casa, né? Em casa. Agora, e saiu ganhando de 1-0. E ganhando de 1-0, fez o gol no início e tomou a virada. Lógico. Realmente foi uma derrota terrível, né? E absolutamente inesperada, porque a Sérvia não melhorou muito em relação à Copa de 2018, né? Nada. Não, e a gente tem que falar uma coisa, tem que lembrar aqui uma coisa, né, Felipe? Não é choro, evidentemente não é choro, mas foi por causa desse lance que a UEFA passou a ter, na segunda rodada, o VAR, que foi aquele gol do Cristiano Ronaldo contra a Sérvia no primeiro jogo, que a bola entrou totalmente. Sim. Só não viu quem não quis aquele lance. E não tinha VAR. É inacreditável, como um jogo de Copa do Mundo. Lógico. Esse é um jogo de Copa do Mundo. Você não ter VAR. Se aquele gol tivesse sido validado, eu sei que o Si não joga, mas se aquele gol tivesse sido validado, a situação era completamente diferente. Completamente diferente. Mas não adianta chorar, agora é se preparar, o sorteio é agora sexta-feira. O que seria pior para Portugal? Ele vai ser cabeça de chave na repescagem. Sim. Agora, ele pode pegar a Itália no segundo confronto? Pode pegar a Itália, pode pegar Suécia, pode pegar a Escócia. Acho que a Escócia também é cabeça de chave, porque ela fez uma boa pontuação. Itália e Portugal, já imaginou decidindo vaga para a Copa? Não. E ele agora pode pegar a Polônia. Imagina pegar o Lewandowski pela frente. O Lewandowski na fase que ele está. E o técnico da Polônia, por exemplo, é o Paulo Sousa, que é português. O técnico da Polônia. O Paulo Sousa é o técnico da Polônia. É o técnico da Polônia, entendeu? Entendi. Enfim, o melhor cenário para Portugal, seria pegar tipo uma Escócia no segundo jogo e no primeiro jogo pegar... E o primeiro confronto é... Em Portugal. Um jogo e Portugal
com a vantagem de jogar em casa. Joga em casa. A única vantagem que tem é jogar em casa. E aí o segundo jogo vai ser sorteio. O que vai acontecer? No sorteio de sexta-feira, já vai se saber qual é o emparelhamento do segundo jogo. É sexta-feira agora, né? Sexta-feira agora. Portugal vai jogar, sei lá, com a Polônia, um exemplo. Vai jogar com a Polônia. E já sabe que vai jogar em Portugal contra a Polônia. E o segundo jogo vai ter o sorteio do mando de campo. É um jogo só também, no segundo também um jogo só, também. E qual será o seu adversário? Poderá ser a Itália, que... Ou seja, o pior cenário é Itália e Portugal em Roma. É o pior cenário, né? Pior cenário, sem dúvida alguma. Seria muito ruim para Portugal. Agora, Duarte, o que o Cristiano Ronaldo normalmente, pelo que se divulga, faz em termos sociais? Eu sei que deve ser uma coisa muito ampla, mas eu queria que você resumisse para nós. Sociais que você diz, tipo aquilo que eu acabei de citar sobre... Para as pessoas mais carentes. Uhum. Não, ele tem várias... E ele é muito atento às mensagens e às reportagens e aos pedidos que chegam a ele. Sim. Eu lembro, por exemplo, de uma situação que aconteceu há uns 3 anos, aproximadamente. Ele recebeu uma carta de um menino que estava com uma doença terminal. Era um câncer muito, muito forte, né? E ele ficou tão sensibilizado com aquilo que ele fez questão. Ele aí mandou camisa, mandou bola, mandou tudo para o menino e ajudou financeiramente com o tratamento para o menino também. Uhum. Eu acho que o menino chegou a ter uma recuperaçãozinha. Era um negócio que estava assim e ele chegou a ter uma recuperação. O Cristiano tem muito disso. Eu não me lembro, eu não lembro dessa situação. Não sei se ele já faleceu ou se está numa situação difícil ainda. Mas ele tem muito isso, entendeu? Ele é muito... Ele sensibiliza com essas coisas. Principalmente com criança. Criança é o xodó. Vai ter gêmeos agora, né? Vai. Ele já tem 4 filhos, né? O Cristianinho, que é o mais velho, de mãe desconhecida, que, enfim, ele lá teve os motivos dele. Teve os 2 gêmeos, que são de outra mãe desconhecida, e tem a menina, que é da Georgina, que é a atual mulher dele. E agora vai ter mais um casal da Georgina. Falta um ainda, porque ele disse que queria ter 7 filhos. Vai ter 6, falta um para ser o 7. 7? 7? 7 filhos. Que é o número dele. Entendi. Olha aqui, Duarte, vamos mudar de pato para ganso, sem lembrar o jogador do Fluminense, que me irrita profundamente. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu não sei se você me acompanha em redes sociais, em Twitter, eu não sou fanzaço do Jorge Jesus, nunca fui. Eu sou fã do que ele fez no Flamengo em 2019, isso sim. E ele está num momento, eu diria, bom no Benfica, mesmo ele estando um pouco criticado, já se falando em rompimento de contrato, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ele chegar num grupo que tem Bayern e Barcelona, com chances reais de ir às oitavas de final, eliminando o Barcelona, é um feito, mesmo com o Barcelona não sendo o Barcelona de muitos anos atrás. Esse jeito do Jorge Jesus, meio arrogante, meio grosseiro, isso incomoda a imprensa portuguesa, Eduardo? Posso te dizer que sim. Uma parte não gosta muito. Por exemplo, na entrevista coletiva de ontem, antes do jogo de hoje com o Barcelona, um repórter, inclusive foi um repórter brasileiro, né, um correspondente brasileiro do site do UOL, que fez a pergunta a ele sobre a questão da seleção brasileira, né, porque ele disse que a mala de treinador tem sempre que estar na porta, né, quando se dirige um clube, porque nunca se sabe o que vai acontecer. O que ele é bom, Felipe, para jornalista, para encher página, ele fala. Isso aí ele é bom. Não é aquele treinador que fica... Não, ele vai direto. Isso eu gosto dele. Eu também gosto. Ele dá sempre manchete. Ele costuma dar sempre manchetes boas. Para jornalista, ele é muito bom.
Mas, por exemplo, ontem, nessa pergunta, no meio da resposta a essa pergunta, se ele iria dirigir um dia a seleção brasileira e tal, ele falou, não, eu não acredito muito, porque o Brasil nunca teve treinadores estrangeiros e não sei o quê, e tal. Mas aí ele falando assim, eu hoje escolho para onde vou. Eu escolho para onde vou. Eu acho que Será que escolhe? Eu acho que essas coisas assim, eu acho que esse tipo de ele frase... podia irritar, né? Exatamente. E é isso, às vezes, que irrita um pouco a imprensa e a própria torcida. Eu conheço vários torcedores do Benfica que não gostam do Jorge Jesus e não queriam a volta do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus perdeu 2 títulos de Liga Europa no Benfica. Um para o Sevilla e outro para o Chelsea. Sim. Então, isso aí ficou sempre na cabeça dos torcedores do Benfica. Agora, é engraçado, né, Duarte? 3 vezes, mas, enfim. Deu uma travadinha aí, mas tudo bem. Deu para entender? Deu para entender, sim. Agora, como era a repercussão? Eu sei que era muito boa, lógico, porque ele fez um negócio aqui no futebol brasileiro que há muitos anos não se via, o trabalho dele sempre vai ser lembrado. Evidentemente que ele teve, de 10 decisões dele tomadas no Flamengo, 9 foram acertadas, era essa a proporção, o trabalho dele foi excepcional. O que eu não gosto é de viúva, sabe, Duarte? Viúva rubro-negra de Jorge Jesus me irrita profundamente porque acabam sendo injustos com o Renato, que está na final da Libertadores também, meu Deus do céu, vai jogar sábado, agora contra o Palmeiras. Mas perdeu do Atlético Paranaense. O Jorge Jesus também perdeu do Atlético Paranaense. Então, isso é que irrita um pouco. Agora, a campanha do Flamengo no Brasileiro com ele é um negócio que nunca mais vai acontecer com clube nenhum. Um time fazer 90 pontos no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Eu sei que a repercussão era enorme do trabalho dele no Flamengo, na imprensa portuguesa, por motivos óbvios, porque ele é um técnico português. Como é a repercussão do trabalho do Abel no Palmeiras, em Portugal? Não digo que tem o mesmo peso do Jorge Jesus, até pela carreira, né? Porque o Jorge Jesus é mais velho. Mais velho. Tem uma carreira já há mais tempo. Né, eles são muito diferentes taticamente? São, né? São. Eu acho que o Abel tem um jeito... até eu vi outro dia... Acho ele muito bom, viu, Duarte? Eu gosto também, eu gosto. E eu gosto da maneira como ele dirige a equipe. Aliás, Felipe, tem uma coisa, e aí eu vou buscar lá o Fernando Santos de novo, o técnico da seleção portuguesa. Nem quando Portugal foi campeão da Eurocopa em 2016, aquele homem sorriu. É inacreditável, está sempre com o cara amarrado. Ele é muito passivo também, né? Isso acaba passando para os jogadores. Ao contrário. Também acho isso. Ao contrário, eu acho que o treinador na beira do campo ele tem que ser um treinador que se movimente, se agite, entendeu? Não pode ficar de braço cruzado vendo o jogo, né? Exatamente. E isso aí o Jorge Jesus faz muito bem e o Abel Ferreira também faz muito bem isso. Às vezes faz até com um excesso, o Abel Ferreira. Porque ele já foi expulso no campeonato. Leva muito cartão, né? Leva muito cartão, já. E algumas declarações também que ele andou dando aí também. Em Portugal também tem suspensão de técnico por cartão, não, né? No Campeonato Português existe? Eu tenho a impressão que não, Felipe. Não, você né? sabe que eu não... eu acho que não. Eu acho que isso é exclusividade brasileira, viu? Eu não tenho visto nada disso, não. Tem expulsão, né? Expulsão expulsão sim. Em qualquer lugar. Sim, cartão amarelo. Acúmulo de cartões fica suspenso. Acho que não, né? Não, que eu me lembre, não. Sinceramente, que eu me lembro, não. Agora, voltando para o assunto, então, da pergunta que eu te fiz. Ele sendo muito diferente taticamente, o futebol que o Flamengo apresentava, evidente, é muito mais enaltecido do que o futebol que o Palmeiras apresenta hoje. Até porque os jogadores, vamos ser sinceros, aquele time do Flamengo era muito melhor do que o time do Palmeiras. Individualmente, claro. Individualmente falando, né?
Você tinha, na zaga, você tinha o Rodrigo Caio, que não se machucava, jogava, né, naquela época. Agora ele se machuca mais do que. Mas, enfim, você tinha o Rodrigo Caio jogando muito bem com o Pablo Mari. Pablo Mari. Na zaga, e o Pablo Mari foi um achado do Flamengo naquela oportunidade, foi muito bem. Achado do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, exatamente. O Gerson encaixou extremamente bem naquele meio campo. O outro jogador indicado por ele. O outro jogador indicado por ele, o Gerson, encaixou muito bem, fez subir de produção naquela oportunidade o Arão, que estava sendo extremamente criticado. Você tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro jogando muito bem, e a dupla de ataque, que não precisa dizer mais nada, o Gabigol com o Bruno Henrique. Enfim, eu acho que o time do Flamengo, muito individualmente falando, é muito melhor do que o Palmeiras. E por exemplo, para esse jogo agora, de sábado, do Flamengo com o Palmeiras, eu acho que o Abel deve estar montando alguma coisa, tentando montar alguma coisa. No início. Porque se o Flamengo faz no sábado o que fez contra o Inter, acaba o jogo. Sim. Acaba o jogo. Sim. Então, eu acho que o posicionamento do Flamengo, se ele fizer 2 gols com 10 minutos, como fez contra o Inter, até com menos, 5 minutos já estava 2-0. O Flamengo vai se resguardar muito mais do que no Beira-Rio. Então vai ser difícil para o Palmeiras. O Abel ele tem que tentar segurar o 0-0 até os 30. Aí começa a jogar, você não acha? Sim. E tem titular, né? Fatalmente será o titular o Rony. Ele tem que utilizar muito da velocidade, eu acho. Porque, por exemplo, se jogar o Felipe Luiz na lateral esquerda, embora o Felipe Luiz seja um jogador talhado para decisões, porque é um jogador experiente nesse caso. Maravilhoso. Mas é um jogador hoje que já falta, de repente, um pouquinho de pernas. É um jogador mais lento. Então, eu acho que ele pode explorar muito aquele lado ali, com o Rony por aquele lado. O Marcos Rocha, se jogar pela lateral direita também, podendo ser ali um apoio para o Rony. Enfim, eu acho que ele vai explorar muito esse lado. E talvez ele explore muito o contra-ataque. Ele deu campo para o Flamengo para utilizar o contra-ataque para tentar matar o Flamengo. Eu acho que ele vai tentar fazer isso, porque ele sabe que o time do Flamengo, individualmente, se jogar o Arrascaeta, se o Arrascaeta voltar, essa coisa toda, individualmente o Flamengo é melhor. Eu acho que a chance do Abel Ferreira trabalhar melhor do que o Renato no jogo é muito grande. Porque, estrategicamente, o Abel é melhor do que o Renato. Ele tem mais estratégia de jogo do que o Renato. O Renato é muito bom de gestão, mas ele custa um pouco a enxergar o que está acontecendo no jogo. É um dos problemas do Renato. O Abel Ferreira, não. Ele vai entrar no jogo já sabendo exatamente o que o time dele tem que fazer. Lógico que pode dar tudo errado. Toma um gol com 2 minutos, muda tudo, né? Agora, se hoje você tivesse que fazer uma porcentagem de Flamengo e Palmeiras, a minha é 60-40, e a tua? Olha, eu acho que ficaria mais ou menos mais ou menos com a tua também. Eu acho que o Flamengo entra um pouquinho mais favorito nesse jogo. Embora a decisão, a gente saiba que decisão sempre... Um jogo só, né? É um jogo só. E eu lembro, por exemplo, ano passado, da decisão do... Ano passado não, que foi esse ano, né? A decisão da Libertadores, do Palmeiras com o Santos, que o gol do Palmeiras já surgiu já no final. O Flamengo com o River também, né? O Flamengo com o River, enfim, também saindo tudo no final do jogo. É difícil. Um jogo só é mais complicado. Mas quem é quem, né? É óbvio que o Flamengo vai levar vantagem. Embora o Palmeiras tenha um jogador hoje que me agrade muito, que é o Rafael Veiga. Como está jogando bola como está jogando esse rapaz? É um ótimo jogador. Mas eu acho que uma ou 2 andorinhas só não fazem um verão. E o Flamengo, outra coisa, 60-40, a distância é muito tênue, né? Quer dizer, sim. 60-40, o Palmeiras faz 1-0 no início do jogo e inverte. Aí é 60 para o Palmeiras e 40 para o Flamengo. Sim. Aliás, eu não sei se você já votou, se você não votou, vote no meu Twitter, @Felipe com 2 P's, Cardoso e o N maiúsculo, N de navio, indicando, você que está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo, sábado até 1h, indicando quem vai fazer o primeiro gol da decisão. Tem que dizer o nome do jogador, não é
o time, o clube, não. É o nome do jogador. Quem acertar, eu vou sortear entre quem acertar 2 camisas oficiais de clubes europeus que você indicar. Ou seja, eu quero ganhar do Chelsea e do Benfica. Perfeito. São camisas oficiais. Teve um cara que já pediu do Tondela. Você arranja do Tondela para mim, Eduardo? Opa! Olha, tem que pedir ao Flamengo, que está fazendo parceria com eles. Vou pedir o Marcos Braz. Pega o Marcos Braz. Um Tondela? Está fazendo parceria lá com o Flamengo. Lisboa, você acha a camisa do Tondela? Acha, né? Ih, rapaz. Não, Lisboa não acha, não. Só lá. Tondela é perto de Viseu. O Tondela é onde mesmo? É perto de Viseu, é na região centro de Portugal. É no centro. Região centro. Então você vota. Agora, pelo amor de Deus, não vai pedir do Famalicão, do Portimonense, que aí me mata, né? Então, @Felipe Cardoso N, Felipe com 2 P's, Cardoso com S e o N de navio. Tem muita gente já votando, nego votando. Você sabe qual é o jogador do Palmeiras mais votado até agora? Você não vai acertar. É o Gustavo Gomes, Duarte. É um bom voto, não é? Para ganhar sozinho? Sim, é um bom voto. O cara que bate pênalti, faz gol de cabeça. O jogador na bola parada é um jogador que pode ser decisivo para o Palmeiras. Pois é. Agora, do Flamengo, disparadamente, Gabigol e Bruno Henrique, né? Dividindo a preferência da torcida rubro-negra e de outras torcidas, porque para ganhar 2 camisas de clubes europeus, não só rubro-negros e palmeirenses votam, né? Lógico. Então, até sábado, 13h, você sabe que eu vou ver o jogo em Nova Friburgo, eu não vou ver no Rio. Sabe por quê? Porque eu não aguento a gritaria de Copacabana num dia como esse. Porque com derrota ou com vitória do Flamengo é insuportável, você não consegue dormir. Então, eu vou para Friburgo, que é calminho, viu, Duarte? Imagino. Aqui onde eu moro também, moro em Laranjeiras também é o mesmo lugar. Você que mora em Laranjeiras. No mesmo lugar? Mesmo lugar. O barulhinho aqui também é grande. Viu? Copacabana é terrível. Copacabana você não tem barulho quando é gol do Fluminense. É impressionante. O Fluminense faz gol, não tem barulho nenhum. Agora, o Vasco faz gol, tem. O Vasco é difícil fazer gol, né? Mas quando faz, tem. O Botafogo tem. Agora, Duarte, existe muito torcedor do Vasco em Lisboa ou não? Rapaz... É meio folclore isso. Eu acho que é meio folclore. Eu acho que tem muito... Flamenguista tem muito. Isso aí a gente vê, por exemplo, a colônia brasileira em Portugal é a maior que existe. Isso antes do Jorge Jesus? Também tinha? Sim, antes do Jorge Jesus. Talvez depois da passagem do Jorge Jesus, alguns tenham aumentado. Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Canal 11, que é o canal da Federação Portuguesa de Futebol, eles passaram todos os jogos do Flamengo. Todos. Eu sei. Os jogos do Flamengo. E depois eles acabaram passando também os jogos da Libertadores, não o Canal 11. Aí foi o Sport TV de lá. Passou também os jogos da Libertadores, enfim. Então, eles assistiram toda a campanha, praticamente, do Jorge Jesus no Flamengo. Então, isso aí, de certa forma... A comissão técnica toda do Jorge Jesus é formada praticamente só por portugueses. É verdade. Enfim, aí eles acabaram dando um apoio total ao Flamengo. Duarte, a gente está... Você sabe que internet também a gente tem um tempo, né? Específico. Sim. Rapidinho, qual é o segundo maior ídolo atualmente do esporte português? Depois do Cristiano. Esporte arriscaria alguém? E a gente tem vários em outras modalidades. Sim. Sem ser no esporte, sem ser no futebol. Eu vou tirar o futebol, porque o Cristiano... Tira o futebol, futebol. Tem o Pichardo, que foi medalha de ouro agora nas Olimpíadas, no salto triplo. O Fernando Pimenta, que é da canoagem, que é um super campeão. Você tem a Thelma Monteiro, do judô, que não conseguiu medalha esse ano. No Rio de Janeiro ela ganhou o bronze, mas ela é super campeã. Ganhou bronze no Rio, é isso mesmo. Ganhou no Rio, ela ganhou várias medalhas mundiais, em europeus, enfim. Olimpíada que ela não deu muita sorte, mas ganhou várias medalhas. Tem vários. Você tem o Ricardinho, que era do futsal, foi campeão agora do futsal. O Ricardinho, que ele parou agora com a seleção portuguesa, ele já anunciou a sua
o seu final de jogar com a seleção portuguesa. Você tem o futsal, você tem o futebol de praia também, que Portugal também foi campeão mundial há 2 anos, né? Ele foi campeão mundial. Você tinha o Madjer, né? Que era no futebol de praia realmente ali. Mas eu acho que, não sei, talvez aí o atletismo mexa muito com Portugal. Você tem o Fonseca, que foi medalha de prata. Se você tivesse que eleger como segundo, até pela tua preferência pessoal. Eu acho que hoje, pelo o atleta que eu acho que o menino do atletismo, o Pichardo, ele vai atingir níveis fantásticos, né? Ele é cubano naturalizado, né? Mas eu acho que ele hoje, a rede social dele, por exemplo, aumentou, assim, foi um negócio incrível, como aumentou depois que ele ganhou a medalha de ouro. E ele agora, nos meetings de atletismo que nós tivemos aí, naqueles Diamond Leagues que existem lá, ele ganhou também disparadamente. Ele está pronto para bater o recorde mundial do salto triplo. Então, eu acho que ele é o cara... Eu acho que é um cara que está muito bem visto aí. Antônio Carlos Duarte, eu vou encerrar com você agora sobre futebol, sobre esporte. A gente falou de tudo, né? Claro que futebol sempre leva 80%, 85% do papo, mas a gente vai voltar porque me pediram. Olha só coisa incrível. Eu, quando disse que ia conversar com você, uma portuguesa que é gerente de um restaurante aqui perto, aqui no Posto 5, ela pediu, fala com ele para falar da culinária portuguesa. Opa. Então, eu vou falar com você daqui a pouquinho, uns 10, 15 minutos, sobre a culinária portuguesa. Você topa? Topo. E falo com todo gosto, porque eu adoro a culinária portuguesa. Eu também adoro, eu sou apaixonado. Eu não sei se você conhece um restaurante que tem comida portuguesa, depois vou te indicar. Não indica, pode indicar, pode fazer propaganda aqui, não tem problema nenhum. A gente volta já com o Antônio Carlos Duarte, ele não vai ficar de avental, nada disso, vai ficar como ele está, mas a gente vai falar sobre culinária portuguesa aqui no Felipe Cardoso Sem Freio, o nosso canal no YouTube. Até já!